técnico Fernando Diniz, após o jogo, não hesitou em criticar a atuação do Vasco, descrevendo como apática. Ele destacou que o Palmeiras teve 3 oportunidades claras e conseguiu marcar os gols. Eu acho que o jogo, a gente fez um primeiro tempo muito ruim, principalmente na parte de marcação. E o Palmeiras soube se aproveitar. É verdade que fizeram 3 gols, mas foram as 3 primeiras chances que o Palmeiras teve no jogo, eles aproveitaram as 3. E praticamente ele cuidou o jogo com isso, que foi o placar final do jogo. A gente teve alguns descuidos muito graves de coletivos, principalmente no sentido de a ideia era não oferecer profundidade para o Palmeiras, não abrir o centro do campo, deixar o jogo mais lento, e a gente fez tudo ao contrário nos gols que a gente tomou. E também não oferecer transição. Então a gente, isso que eu falei na minha primeira explanação, da gente deixar o jogo mais lento e não oferecer profundidade, a gente tomou 2 gols assim. E o segundo gol, o primeiro e o terceiro, o segundo gol a gente estava com a bola no pé, forçou um passe dentro, ofereceu a transição ao Palmeiras, achei também que foi falta no lance, pelo critério que o juiz estava adotando, foi falta. Ele deu um monte de falta como aquela em vários momentos do jogo, mas aquela ele escolheu não dar. Obviamente que os desfalques, faz falta no seguinte sentido, o time estava muito encaixado na marcação, o time ficou coeso e estava fazendo partidas muito seguras. Então, como o nosso principal problema hoje foi a marcação. O time não jogou mal com a bola no pé, nem no primeiro tempo. No primeiro tempo faltou um pouco de ser mais agressivo, chegar com mais gente na área, acertar mais as finalizações. Mas o nosso problema principal no primeiro tempo foi a gente marcou mal o Palmeiras naquilo que a gente tinha mapeado. Não foi uma surpresa, a gente tomou uns gols da maneira que a gente achou que podia tomar. Então, isso que deixa a gente com um olhar negativo, muito negativo, que foi no primeiro tempo. Diniz aqui, Bianca Molina, TNT Esportes. Em dado momento, Diniz, no segundo tempo, o Lucas Oliveira tocava na bola e parte da torcida do Vasco presente hoje no Allianz Parque vaiava o jogador. Não sei se tu já tiveste tempo de conversar com ele sobre isso, mas tu que é um técnico que sempre te notabiliza por recuperar e trabalhar bastante o mental dos atletas, como fazer para trabalhar nesse caso específico? Porque a gente está falando de um zagueiro que não começava uma partida desde fevereiro, ele volta a ter uma oportunidade como titular e já sai com uma imagem ruim perante o torcedor. Obrigada. Acho que faz parte da vida do jogador, e ele tem que saber absorver, e ele vai saber absorver. Ele foi ganhando essa condição nos treinamentos. Embora ele não tenha começado na partida desde fevereiro, ele jogou praticamente uma partida inteira contra o Flamengo no Maracanã, um jogo muito duro, marcando jogadores extremamente rápidos. No caso, ele ficava praticamente mano a mano com o Bruno Henrique muitas vezes. Tomou cartão amarelo no primeiro tempo e conseguiu fazer um jogo muito bom. As outras partidas que ele entrou durante o jogo, ele foi muito bem e ele merecia a chance de iniciar o jogo. Agora é saber absorver as críticas da torcida. E tá tudo certo, o torcedor tem que vaiar mesmo e tá tudo bem. E o Lucas tem que saber absorver e vai contar com o nosso apoio aqui dentro. E ele é um menino forte e vai saber lidar bem com isso. A situação do Vasco foi realmente complicada e a equipe não conseguiu mostrar um bom poder de reação no segundo tempo. Se tivesse jogando melhor, talvez o resultado tivesse sido um empate, torcedor. Infelizmente, o time cometeu muitos erros, tanto individuais quanto coletivo. Diniz também mencionou que havia alertado os jogadores sobre como o Palmeiras se comportaria em campo, com as bolas longas, infiltrações e transições rápidas. O Vasco caiu nas armadilhas criadas pelo técnico Abel Ferreira. Algumas falhas individuais, como as ocorreram nos últimos jogos, foram decisivas, torcedor. O Vasco vinha de uma sequência de 7 partidas sem perder, porque estava jogando de forma mais consistente. Quando o time começa a falhar, os gols dos adversários saem com muita facilidade. Concorda, torcedor? O exemplo disso foi o gol do Flaco Lopes, que surgiu de uma confusão entre Lucas Oliveira e Hugo Moura, deixando o Léo Jardim sem saber como reagir. E o gol do Vitor Roque, e Lucas Oliveira saiu para dar um bote no meio de campo. Entanto, Léo Jardim ficou parado. O que está acontecendo com o Léo Jardim? Ele não consegue sair do gol. O preparador de goleiros não está ajudando nesse aspecto. Ele é ótimo embaixo das traves, mas teve uma chance no segundo tempo em
que o Vitor Roque chutou perto dele e ele espalmou. No entanto, quando precisava de sair do gol, seja em cruzamentos ou em jogada mais rápida, ele se complica, torcedor. Não estou falando sobre a habilidade de jogador com os pés. O mais difícil para um goleiro, mas é surpreendente como o Léo Jardim não sai bem do gol. Quando isso precisa ser trabalhado, especialmente em relação às falhas individuais. Lucas Oliveira teve um desempenho péssimo. Ele merecia uma chance sim, mas sem Cuesta a defesa perdeu muito. Carlos Cuesta dificilmente jogará na próxima partida contra o Vitória. O jogador precisará de cerca de 10 a 15 dias para se recuperar e o Vasco aproveitará a data FIFA para intensificar seu tratamento, visando o jogo contra o Fortaleza em 15 de outubro. Deixe aqui seu comentário, curte, compartilhem e saudações vascaínas.